A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, hoje, quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, estudo bíblico online, né? Nós já demos início, mas a nossa live caiu. Então, estamos aqui novamente. Hoje, lição de número 6, estaremos estudando junto a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição de número 6. Trazemos o título dizendo: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis 2:15. Verdade prática: o homem foi criado com qualidade que expressa virilidade, responsabilidade e liderança. Virilidade significa que o homem foi criado esforçado, vigoroso e também corajoso. Isso que nos ensina o estudo bíblico da palavra de Deus. Leitura em classe. Ruth 4, versículo de 7 a 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume de Israel, quanto à remissão e a contraponto, para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho de Israel. Disse, pois, o remidor Boaz: toma para ti, descalça o teu sapato. Então Boaz disse aos anciões e todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra em tua casa, como a Raquel, como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há de que valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der esta moça. Esta é a leitura que nós acabamos de ler, leitura em classe, livro de Ruth, capítulo 4, versículo de 7 ao 12. Na nossa lição de hoje, antes eu quero já saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus, que seja muito bem-vindo à nossa live, a Maria, minha sobrinha, lá da cidade de Palmeira do Oeste. Glória a Deus, que Deus abençoe, seja todos bem-vindos. Nossa apresentação da lição de hoje está nos objetivo. Nosso objetivo é, no tópico de número 1, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. No tópico de número 2, nós vamos destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com apologia, homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. No tópico de número 3,
nós vamos enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Esse é o que nós vamos estar estudando no decorrer da nossa lição de número 6. A nossa introdução dessa noite é o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos, atua na desconstrução da masculinidade. O conceito progressista, nós já falamos em outras lições sobre o que é progressista, né? Progressista são simpatizantes de pensamento do machismo, né? Pensamento que suscita o machismo. Então, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos, que ele rompe com os padrões bíblicos, atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico cristão do papel do homem são questionados quando as pessoas perdem o temor de Deus e começam a questionar os padrões bíblicos, as doutrinas da palavra de Deus. E nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico do homem são desconstruídos. E nesta lição apresentaremos um mandato divino para o homem e as ofensivas da masculinidade e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então é isso que nós vamos estar aprendendo nessa noite, né? No decorrer dessa lição vamos estar falando disso. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é o que é da vontade de Deus e não aquilo que vem da vontade do homem, né? Precisamos, então, aprender a palavra de Deus e considerar temendo a Deus e não aceitar aquilo que o homem, às vezes, impõe com os seus costumes, com os seus pensamentos, querendo desconstruir as coisas que Deus ordenou, as coisas do nosso Deus, o nosso Criador, né? Então, no primeiro ponto, nós vamos estar falando sobre a masculinidade bíblica, que nós vamos dividir em 3 pontos. O primeiro ponto vai ser a criação do ser humano. Quem é que criou? Foi Deus, né? Criação do ser humano. Aí no ponto 2, nós vamos falar sobre as características da masculinidade. No ponto de número 3, nós vamos falar sobre a liderança masculina, né? Então, no primeiro ponto, que é a criação divina do ser humano, diz assim, que Deus é o criador de todas as coisas nos céus e na terra e também no mar. As escrituras registram que ele criou o ser humano, definiu pelo sexo de macho e fêmea, homem e mulher. Então, essas são a definição do próprio Deus. Ele criou macho e fêmea, ou seja, criou o homem e criou a mulher. Então, nada no meio termo, né? Deus criou o homem e a mulher. Essa diferenciação visa ao completamente mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Ou seja, Deus ele deu a cada um aquilo que deve ser feito, né? Ao homem e também à mulher. Cada um exerce o seu papel sobre a face da terra. E desse modo pode-se afirmar que nenhuma criatura foi feita como ser humano. Os peixes, as aves, todos os outros animais foram produzidos
segundo as suas espécies. Quando Deus formou o homem, a mulher, ele não fez dessa forma, né? Não falou que era segundo a sua espécie, mas sim os animais, os peixes, as aves. Deus disse que era para eles ser produzidos segundo as suas espécies, segundo o que a palavra de Deus nos mostra, dessa forma. Entretanto, ao criar o homem, o ser humano, a mulher, o homem, a mulher, o ser humano, quando foi criado, Deus não diz que era segundo a sua espécie, mas a palavra de Deus mostra que quando Deus criou o homem, a mulher, criou o ser humano, o que diz a Bíblia? Deus olhando para si mesmo, isso é, para a sua própria imagem, a sua própria semelhança. Por isso, Deus criou o homem, a mulher, criou o ser humano como a sua própria imagem, a sua própria semelhança. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Por conseguinte, o ser humano é considerado o quê? A coroa da criação, porque Deus criou fazendo a sua própria imagem e a sua semelhança. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. É isso que a palavra de Deus ela nos ensina. No ponto de número 2, característica masculina. As escrituras revelam um conjunto de características do papel da história do homem, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou suas tarefas primárias e essenciais, cultivar e guardar. Esse aí foi o papel que Deus deu ao homem, né? Cultivar e guardar. Esses dois termos, esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as suas funções de prover e de protetor da sua própria natureza do homem. Ou seja, Deus colocou o homem sobre a face da terra e deu a ele uma tarefa, um dever do homem cultivar e também guardar. No caso, esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as suas funções provedor, protetor da sua própria natureza, ou seja, na própria natureza do homem. Ser, dessa forma, provedor e protetor. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa, a sua família, bem como também prover-lhe uma vida digna, ressaltada de que a masculinidade bíblica enaltece o amor, o cuidado, a relação com a mulher, e que o machismo ele inferioriza e também ele desonra. Então, qual que é o papel do homem? O papel do homem é o que nós estamos vendo aqui. Paulo, então, ele ratificou, ou seja, ele ainda confirmou o que está na palavra de Deus, da criação do homem, do papel que Deus designou o homem. Então, Paulo, ele ratifica que cabe ao homem, como protetor, proteger a sua esposa, proteger a sua família e também promover um bem-estar, prover como ter uma vida digna, dar à esposa, dar aos filhos, à família, uma vida digna. E ele ressalta ainda que a masculinidade bíblica, ela enaltece, ou seja, precisa ter o quê? O amor, né? Então enaltece o amor, o cuidado em relação à mulher e com a família. E ele também ensina, Paulo ensina que o machismo, ele inferioriza, ou seja, ele quer colocar a mulher como inferior, que não é verdade.
A mulher não é inferior, mas no machismo, o homem sempre quer colocar a mulher como inferior, mas não é verdade. Então, o machismo, ele inferioriza e ele faz o quê? Ele traz desonra, ele desonra, né? E não é aquilo que Deus tem ensinado, não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nesse aspecto, a Bíblia ensina que ao homem deve honrar a mulher com toda a dignidade. Então, não é desprezar a mulher, não é colocar ela como fosse inferior, porque a palavra de Deus, ela nos ensina dessa forma, que o homem precisa proteger a mulher, proteger a família, honrar a mulher, honrar a família, amar a mulher, amar a família. E no ponto de número 3, a liderança masculina. Deus, ele confiou ao homem a responsabilidade, a liderança, e na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo. Então, o que nós precisamos observar? Deus confiou o homem a essa responsabilidade de liderança. Então, Deus deu ao homem a responsabilidade de ser essa pessoa de liderança, liderar a sua casa. Liderar não é dar ordem, liderar não é querer ser melhor, não é querer ser mais, se achar melhor, mais poderoso. Não, liderar é diferente. Quando nós pensamos num líder, vamos imaginar uma galinha com seus pintinhos. Quando uma galinha ela tem os seus pintinhos, ela vai na frente liderando e os seus pintinhos vai atrás. Eles vão seguindo os passos da sua mãe, da galinha. E eles encontram nela proteção, porque eles ainda precisa de ter essa proteção. Então, a nossa família também. O homem precisa ser esse líder que ele lidera e também dá à família, à esposa, aos filhos, também a proteção. E que, então, a esposa e os filhos possam seguir ele na sua liderança, né? Então, Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderança. Na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. É o que a Bíblia nos ensina. O movimento feminista de viés, o neomachismo, eles consideram esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Então, eles consideram dessa forma, mas não é verdade. O neomachista é um movimento decorrente de pensamento político baseado no pensamento machista, né? Então, eles consideram as coisas erradas, porque o pensamento deles estão equivocado, a uma posição errada, um comportamento errado, daquilo que nos revela a palavra de Deus, que quando o movimento machista vier, ele considera esse modelo como machista, opressor à mulher, eles não estão compreendendo o que a palavra de Deus ensina. Porque a palavra de Deus não ensina que o homem ele tem que ser opressor à sua casa, à sua mulher, aos seus filhos. Não. O homem tem que trazer a casa, a compreensão, o amor. O homem tem que fazer que a sua família ela sinta segura, ela sinta bem sucedida, bem liderada pelo homem, que é o cabeça da mulher, né? Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a sua igreja. Jesus não traz opressão para a sua igreja. Ele traz o amor, ele traz essa liderança que ele é o cabeça.
Então a mulher também precisa ver isso também no marido. Ter ele como cabeça, como uma pessoa que lidera, uma pessoa que traz, então, uma confiança, um amor, uma liderança da mulher, então, sentir protegida, dos filhos também sentir protegido. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática desse tipo de sacrifício, pela também a mulher, ou seja, o homem, ele precisa também trazer, não é morrer pela esposa, mas ele tem que trazer também essa liderança que a mulher vê na vida dele, que realmente ele traz o amor, o carinho, que ele traz então uma forma da mulher sentir segura, como ele, ver ele como verdadeiro cabeça, igual Cristo é o cabeça da igreja, né? E nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Então não precisa do homem morrer pela mulher. Jesus morreu pela igreja, mas o que a palavra de Deus está mostrando que o homem, ele deve evidenciar essas virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. A mulher precisa e os filhos precisam de ver isso também nesse homem que é o líder da casa, é o cabeça da mulher. Então isso é o que nós precisamos entender, o que nós precisamos aprender para viver de uma forma agradável a Deus e também à casa, agradável a todos sobre os nossos dias que nós vamos viver sobre a face da terra, né? Tópico de número 2, a erosão da masculinidade. O que é a erosão? Erosão significa desgaste, significa degradação, desconstrução e modificação. Então, nós vamos falar sobre erosão da masculinidade. Então, a masculinidade tem passado por isso, passado por um desgaste, passado por uma degradação, de uma desconstrução e uma modificação. É o que nós vemos todos os dias sobre a face da terra. Nós vemos nos jornais, nós vemos no dia a dia de uma forma em geral. Então, o tópico de número 2, nós vamos falar no primeiro ponto sobre apologia à homossexualidade. No ponto de número 2, vamos falar sobre a responsabilidade negligenciada. E no ponto 3, nós vamos falar da crise de liderança. Crise de liderança. Então, primeiro ponto, nós vamos falar então apologia à homossexualidade. Apologia, o que significa a palavra apologia? Primeiro ponto, nós precisamos entender. Apologia quer dizer aquele que defende, aquele que enaltece, aquele que apoia. Então, quando nós falamos apologia, nós estamos falando de alguém que apoia. Então, a erosão da masculinidade tem apologia à homossexualidade, tem aqueles que apoiam, então, a homossexualidade. Em tempos pós-moderno, a ideologia do gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. É isso que eles estão ensinando, né? O ser humano não nasce nem homem, não nasce nem mulher, ele nasce neutro. E ele escolhe depois. Isso não é verdade, né? Isso aqui é algo que realmente é diabólico, né? É algo que as pessoas criaram para querer desconstruir a verdade que é a palavra do nosso Deus. Então, diz que o homem, então, ele não nasce nem homem nem mulher, ele nasce neutro.
essa concepção invalida a criação divina, a criação divina da raça humana, como o ser binário, masculino e feminino. A palavra binário significa que possui duas espécies, ou seja, qual que são as duas espécies? Masculina e feminina. Então, mas os homens querem fazer ao contrário, eles querem ensinar diferente, né? Quer ensinar que não existe masculino e feminino. O homem e a mulher nascem neutro, no decorrer da sua vida eles escolhem o que eles querem ser. Isso não é verdade, a palavra de Deus não mostra isso não. Assim não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Não considera nem as pessoas que nascem com o órgão feminino e o órgão masculino. Isso para eles não significa nada. Eles não respeitam nem isso, não tem esse parâmetro. Então, como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Eles falam isso, que nasce neutro e depois ele vai ser incentivado o que ele quer ser homem ou quer ser mulher. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada no decorrer do tempo que ele vai viver. Disso discorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. É o que vai acontecer, então, a confusão na cabeça das pessoas. E as pessoas vão acreditando e achando que é verdade. O ensinamento que eles estão recebendo é o correto. Ponto número 2, a responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituído por um indivíduo de duplo ânimo. Ou seja, eles colocam na cabeça da pessoa, a pessoa acredita que é dessa forma. Aí aquele homem, aquela mulher que está realmente com a cabeça tudo confusa, acredita que realmente isso é uma grande verdade. E então a sociedade, que deveria a virilidade, ou seja, de ser rigoroso, de ser forte, potente, então a capacidade de prover, de proteger a família acaba. E as pessoas, então, elas são substituídas por indivíduos de duplo ânimo. Não sabe se é homem ou não sabe se é mulher. Uma parcela incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Ou seja, as pessoas têm a cabeça tão confusa que às vezes não é porque ela está desempregada que não consegue sustentar a casa. É porque o comportamento dela está confuso, está errado. Eles deixam de ter o temor de Deus, de compreender a palavra de Deus e acredita dessa forma. Quando nasce um homem, eles dizem que não sabe se é homem ou se é mulher, porque ele vai decidir mais tarde o que ele quer ser. Se nasce uma mulher, eles não sabem se é homem, se é mulher ou se é homem, porque diz que lá mais tarde eles vão decidir o que ela quer ser. E dessa forma fica tudo confuso, é diabólico, que o diabo trabalha na mente das pessoas para acreditar nessa confusão que traz uma desconstrução na cabeça da humanidade. E então uma parcela incapaz de sustentar a sua própria casa, não há mais liderança dentro da própria casa, não há mais proteção, não há mais aquela pessoa que protege a sua casa, mas vira realmente um rebuliço, onde as pessoas viram uma confusão tremenda e
não tem mais aquela direção que vem do nosso Deus na vida do ser humano, porque a versão do trabalho e depois os efeitos desse comportamento resulta no quê? Inúmeras de casos de desajuste familiar e também acaba no divórcio. Os desajustes dentro da família, dentro da casa. O povo já não se entende, as pessoas não sabem nem realmente o que está acontecendo, porque na cabeça do povo não nasce mais homem, não nasce mais mulher. A criança nasce, mesmo sendo do sexo masculino, elas não podem falar mais que é masculino, porque tem que esperar no decorrer do tempo para saber o que ela vai querer ser. Nasce a mulher, também, mas eles diz que não pode mais ser chamado de mulher, porque no decorrer do tempo, dos anos, ela vai decidir o que ela vai querer ser. Então, é realmente uma desconstrução da verdade, é uma confusão, e as pessoas que estão nessa é porque não tem Deus, pessoas sem temor a Deus, que fica realmente dessa forma. Os efeitos desse comportamento resultam em número de casos de desajuste familiar. As famílias ficam toda desajustada. É dessa forma, né? Ponto de número 3, crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado os homens incapazes de exercer liderança. Essa crise que tem acontecido, que tem feito na cabeça das pessoas, que as pessoas ficam incapazes de exercer a sua liderança, aquilo que Deus deu ao homem, dele liderar, ser o cabeça. Ele, sem Deus, confuso com as coisas malignas, não consegue exercer o seu papel e não consegue ser essa pessoa de liderança na sua própria casa. Então, a crise da masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer uma liderança. Uma sociedade sem líder eficazes transforma-se em uma anarquia. Transforma-se em uma anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa nessa corrupção, fraude, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. É isso que as pessoas sem Deus, que não temem a Deus, está caminhando desta forma, né? Desta forma aqui, ó. Pessoas sem Deus estão caminhando nessa corrupção aqui, ó, que estava no período do profeta Ezequiel, que nos mostra a Bíblia. Jerusalém estava imersa no quê? Na corrupção, nas fraudes, nas mentiras, nas opressões, nas extorsões e na imoralidade, injustiça e violência. É o que nós vemos também nos nossos dias de hoje. As pessoas estão imersas dessa forma. E o interessante é que muitos usam o nome de Deus, né? Porque quando ele fala em nome de Deus, todo mundo aplaude, todo mundo acredita. Então é mais fácil enganar o povo usando o nome de Deus. Voltando aqui para a nossa leitura. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que a procura por alguém, que procurava alguém para reverter a situação. E nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem também na nossa atualidade, nos nossos dias de hoje. Precisa de líder, né? Pessoas que lideram, que sejam pessoas tementes a Deus, que acredita realmente na palavra de Deus e não usa apenas a palavra de Deus, mas que
realmente pratica a palavra de Deus com toda a justiça. Então, nos dias do profeta, nos dias lá, Deus estava aqui, ó. Deus revelou ao profeta, lá nos dias do profeta, Deus revelou que a causa do juízo iminente na crise da liderança, que procurava alguém para reverter aquela situação. E nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem também nos nossos dias atuais, na nossa atualidade. Capítulo, no tópico de número 3, nós encontramos aqui, ó, Boaz, símbolo bíblico da masculinidade. Boaz, modelo, o primeiro ponto é modelo de generosidade. Generosidade. Primeiro ponto, modelo de generosidade. É o que nós precisamos ter. Segundo ponto, é o modelo de responsabilidade. E no terceiro ponto, não, esse aqui é só 2 pontos que nós vamos estudar. Primeiro ponto e segundo ponto. Primeiro ponto é modelo de generosidade, e no segundo ponto é modelo de responsabilidade. Então, no modelo de generosidade, nós vimos aqui que Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Emelec, falecido esposo de Noemi. Esta perderá o marido, os filhos, e ficará apenas com a moabita Ruth, uma de suas nora, que também era viúva e também sem filho. O que nós encontramos na palavra de Deus do que nós estamos lendo aqui? Esta mulher aqui, ó, ela chamava Noemi. Ela estava viúva, ela estava também com 2 noras viúvas junto com ela, porque o seu marido havia falecido. Só que os 2 filhos também haviam falecido. Então ela estava viúva e as 2 noras dos seus 2 filhos falecidos estavam com ela. Então Boaz é um modelo de símbolo de masculinidade bíblica. Então vamos entender aqui, ele era parente de Emelec, que era o esposo de Noemi que havia falecido. Essa perdera também o marido, os 2 filhos que ficaram também com a Ruth, uma das suas noras, que também estava com ela, viúva. E uma das suas noras, então, também que estava viúva e sem filho. E aqui diz, para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ela precisava trabalhar, sustentar a sua vida. E o que ela tinha que fazer? Ficar em casa chorando, lamentando? Não. Ela teve que trabalhar, esforçar, ter um esforço para o sustento dela e também da sua nora, da sua sogra. Então ela foi aqui, ó. Ela foi trabalhar no campo de Boaz. E ao saber que Ruth deixaria sua terra para apoiar a sogra, Boaz tratou ela com generosidade. Boaz ficou sabendo que quando Noemi voltou para sua terra, a nora dela não abandonou ela, foi junto. Deixou a sua terra, a sua pátria, acompanhou a sua sogra e para cuidar da sua sogra. Então, ao saber que Ruth deixar a sua terra para apoiar a sogra, Boaz tratou com generosidade. Ele ficou muito feliz. Saber que Ruth, ela deixou a sua terra, deixou a sua pátria, acompanhou a sogra para cuidar dela. Então, Boaz ficou feliz com isso e tratou Ruth com generosidade. E ele dirigiu a ela com ternura e protegeu para não ser molestada.
o que nós vamos encontrar? Que ele tratou ela com ternura, ou seja, demonstração de carinho, para ela não ser amolestada. O que era ser amolestada? Ser prejudicada. Molestada é alguém que seja ofendida, prejudicada. Então ele, para não acontecer isso, então vamos ler, a protegeu para não ser molestada, alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento de um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estava em apuros, ou seja, ele estava protegendo aquela nora, aquela sogra, deu toda a proteção, tratou com todo o carinho, mas mesmo assim, elas ainda estavam passando apuro. Agora vamos ver no ponto 2, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente de que o direito era de um parente mais próximo do que ele. Ele era um parente próximo, mas ele tinha esse desejo de ajudar ela. Mas o direito era de um parente mais próximo. E ele, então, assim, ele movido pelo senso da responsabilidade, da liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Na audiência, ele explicou que as terras estavam à venda e que aquele que comprasse deveria casar com Ruth. O parente que tinha a primazia, ou seja, que tinha o direito primário, autorizou que Boaz a comprar as terras e casar com a moabita, a Ruth. Então, Boaz, através de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação, ele então recebeu desse parente que era mais próximo esse direito, que não pertencia a ele, pertencia para o parente mais próximo. Mas ele recebeu esse direito pelo esforço dele, pela dedicação, pelo carinho, pela a demonstração de amor que ele tinha por proteger Ruth e também Noemi. Então, ele foi autorizado para comprar aquelas terras e para também casar com a Moabita. Ao adquirir a propriedade e tornar Ruth por mulher, Boaz tornou-se provedor, protetor daquela família. O casal gerou Obed. Obed foi o rei de Davi, de cuja linhagem nasceu Jesus Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder exemplar. Então, a igreja precisa também ter essa liderança. Igual nós vemos em Boaz, a igreja precisa ter essa liderança. Os homens precisam ser espelhados dessa forma, de ser aquela pessoa generosa, de ser essa pessoa que tem uma liderança realmente, que vem da direção de Deus, que vem do agrado de Deus, e que não tenha realmente desejo apenas de só fazer aquilo que é da sua própria carne, dos seus próprios desejos, mas sim de honrar as pessoas, de ter essa liderança que leva as pessoas a ser protegida, a ser amada, conforme nos ensina a palavra de Deus, né? E nós vemos aqui agora, na nossa conclusão, que Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferença dos dois sexos é um princípio determinado pela criação divina. E nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerente ao homem. Já a masculinização decorre da inversão dos papéis
do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige autocontrole, sacrifício, firmeza do caráter no encargo de suas tarefas, ou seja, essa é uma pessoa compromissada com Deus, que ele tem realmente essa liderança pela masculinidade que a Bíblia ensina, que exige dele esse autocontrole, sacrifício e firmeza no caráter, no encargo das suas tarefas, ou seja, dos seus deveres, daquilo que Deus determinou ao homem para ser dessa forma, né? E nesse aspecto da sociedade, a família e a igreja espera por homens que honrem a masculinidade, que exerçam o papel que Deus vocacionou e que se desempenharam. Então, é o que precisa, né? Às vezes os homens acham que todo o poder que Deus deu a ele deve fazer como ele fosse o principal, como ele fosse o mais poderoso, o mais forte. Não, nós precisamos agradecer a Deus por alguma liderança que ele nos dá, honrar essa liderança e fazer conforme nós possamos agradar a Deus através dessa liderança. Então, que Deus abençoe a todos nessa noite. Obrigado pela tua participação, que Deus abençoe. Queremos saudar nossa irmã Terezinha, na paz do Senhor Jesus, minha irmã Terezinha, nosso irmão Romildo, todos os irmãos que participaram, pastora Mauri, missionária Graça, todos assim, a minha sobrinha Maria, lá de Palmeira do Oeste. Que Deus abençoe a todos. Assim, eu quero agradecer fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite por todos que estão conosco. Ó Deus, abençoa aqueles que vão ver, Senhor, essa live no decorrer dos dias, tanto pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, ó Deus. Assim eu te peço, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Fiquem todos na paz do Senhor até a nossa próxima live, quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Lição de número 7, que vai falar sobre a desconstrução da familiaridade bíblica. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.